E está começando mais um episódio do Posicionando Soja. Um episódio feito aí para você que está no campo, quer entender um pouco mais como posicionar os cultivares de soja para tanto o produtor ou você produtor que está ouvindo também entender como tu pode potencializar ainda mais a tua lavoura dentro de uma escolha mais correta de cultivar, uma população mais correta, entender como cada um desses cultivares se desenvolve na tua área e como tu pode pegar até materiais novos, né, cultivares novos, e colocar na tua área com uma maior assertividade e assim tendo uma maior lucratividade. Antes de mais nada, já fazer o convite, tu ir lá no Instagram, seguir Cassiano, @CassianoAgro, seguir o Agro Depende também, e também bastante importante, nosso convidado de hoje, né, o professor Rogério Coimbra, tu ir lá, seguir o Mundo Agro Podcast, que é o podcast do professor, e é claro, também seguir o Rogério Coimbra, tá, professor? É isso aí, Rogério A. Coimbra. Rogério A. Coimbra. E para quem não te conhece, né, professor? Se apresenta o pessoal aí. Muito bom, Cassiano. Obrigado pelo convite. É sempre muito gostoso conversar com vocês, né? Tanto você quanto o Eduardo lá no Agro Depende. E eu sou professor aqui na UFMT de Sinop, engenheiro agrônomo, especialista apaixonado por semente, principalmente no cuidado com a semente. Como o Cassiano falou aí, está no Instagram, no YouTube e no Mundo Agro Podcast. Vamos bater esse papo, vamos falar aí sobre posicionamento de cultivares para produção de sementes. Não sei se você já tinha falado do tema, estou dando spoiler aqui, né? Inclusive, o professor é uma das maiores referências nacionais, se a gente pode dizer, quando o tema é semente, né? Principalmente de soja, né? Outro podcast que a gente gravou, tu comentou, né? Parece que só fala de soja, mas a gente sabe que é uma área de estudo mais específica, mas não só sobre semente. O professor tem um trabalho muito legal sobre toda a questão de manter a qualidade da semente, todo o desenvolvimento, desde onde ela é feita, né? E é isso que a gente vai falar hoje. Então, dessa questão de áreas para a produção de semente de soja. O que diferencia? Dá para produzir soja em qualquer lugar? Dá para em qualquer ambiente, né? O que diferencia uma área para a produção de soja ou não? E até para a gente começar, professor, acho que seria legal tu trazer uma introdução de qual a maior diferença que a gente pode ver de uma área que possibilita uma produção de soja e uma área que não possibilita. Cassiano, primeiramente, obrigado aí por especialista, autoridade. Não, eu sou um grande e sempre aprendiz, e digo que é injusto falar que eu sou professor, porque eu aprendo com os meus alunos, né? E então eu sou um entusiasta, sou um grande apaixonado por essa área de sementes, porque eu me atrapalhei com semente no começo da faculdade plantando sagu que não nasceu, né? Mas esse é um tema que me interessa muito. A vinda para o Mato Grosso em 2006 me fez aprender muito sobre a adaptação das áreas para produzir sementes. Existem muitos trabalhos interessantes e, diferente do grão, a semente precisa de alguns cuidados especiais e começa assim com a escolha da área. Eu lembro que uma vez eu fui procurado na universidade, recém-chegado ainda como professor voluntário, e esse grupo de produtores queria saber por que eles não conseguiam produzir os materiais com a mesma qualidade aqui nas regiões de baixa altitude. E um dos princípios básicos, né, da eficiência de produção das plantas é o controle de temperatura. Eu não sou fisiologista, você fala bastante sobre isso e eu sei que tem estudado sobre isso, mas a gente tem que pensar na planta como um grande radiador. A gente sabe que a soja ela tem um potencial de desenvolvimento quando a temperatura está em torno de 30 graus. Mas se a gente falar em temperatura média de 30 graus, podem ter picos maiores e picos menores. E para começar a falar sobre isso, eu quero contar uma história de quando eu comecei a fazer teste de germinação de soja aqui no Mato Grosso, porque o meu doutorado foi feito com milho. Na graduação eu trabalhei muito com milheto, e na regra de análise de sementes existem algumas indicações de quais são os referenciais de temperatura para que você possa promover ou para fazer com que a semente expresse seu máximo potencial. E ao chegar em Sinop, região centro-oeste do Mato Grosso, nós estamos gravando agora aqui no nosso inverno sem baixas temperaturas, que é quente e seco, e eu falei, olha, como na regra de análise de sementes existem
indicações que a gente pode fazer a germinação das sementes de soja com 25 graus constantes, alternando 20, 30 ou 30 graus constantes. Eu vou fazer testes com 30 graus, que é o que acontece no campo. E, para minha surpresa, a expressão do potencial fisiológico das sementes em ambiente controlado, no teste padrão de germinação, não foi boa, mantendo 24 horas 30 graus Celsius. Então, embora existam indicações que o desenvolvimento da cultura é melhor com altas temperaturas, se essa alta temperatura for um pouquinho mais amena, a planta se desenvolve melhor. E quando a gente compara áreas de produção de alta altitude e baixa altitude, o que mais diferencia é a temperatura noturna, né, Cassiano? E essa temperatura noturna é exatamente o momento em que a planta está consumindo as reservas que ela possui e que ela fez durante o dia. Então, durante o dia, a gente tem respiração e produção de fotoassimilados na base da fotossíntese. E à noite, nós temos somente a respiração. Então, o saldo de 24 horas de produção, ele é maior quando a temperatura noturna é mais amena. Então, sendo a temperatura noturna mais amena, sobra mais fotoassimilado para que possa ser drenado para drenos fortes. Quem são os drenos fortes nas plantas? Os frutos ou as sementes. Então, uma semente de um mesmo material, de um mesmo grupo de maturação, com o mesmo ciclo, plantadas em regiões próximas com diferenças de altitude, é muito provável que a expressão e o acúmulo de vigor e germinação seja maior nos locais onde as noites são mais amenas. Daí, começou-se a entender que as regiões com maior aptidão para a produção de sementes são essas regiões de altitudes mais elevadas, acima dos 500, de preferência entre 700 e 1.000 metros de altitude, são as áreas mais propícias para a produção de sementes. Aí, né, só começando aqui, eu vou fazer um parênteses. Eram, porque hoje a gente não tem mais como ocupar essas áreas e a demanda por sementes aumentou. Então, nós temos que nos mexer da cadeira, sair da zona de conforto, que é produzir semente nas áreas de altas altitudes, e sentar com os melhoristas, sentar com os obtentores e começar a desenvolver materiais que possam ser produzidos em regiões não propícias, porque a demanda por sementes tem aumentado. É mais ou menos por aí, Cassiano. Tem outros fatores também que a gente pode falar. Inclusive, essa questão que tu traz em áreas baixas, né? A gente vê, por exemplo, plantado no inverno, que nem tu comentou, aqui o nosso inverno, que é só seco e muito quente ainda, né? Tá mais para inferno do que inverno, né? Mas a gente vê uma questão parecida lá na Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia, até que tu me incomodou que eu fui para lá esses tempos, não te levei junto, né? Mas lá a gente vê essa produção de semente que é realizada dentro desse período, tem seus problemas, né? Eu vejo que talvez de forma comercial não é tão interessante se fosse só produzir comercialmente, não fosse o avanço de novos cultivares que precisa dar um tombo de produtividade, a gente fala, né? Mas realmente mostra que existe a possibilidade, só que a técnica tá ligada a isso, né? E entra muito, que nem tu comentou, com o que a gente observa da planta. Ela vai produzir fotossíntese de dia, de noite ela vai respirar, então quanto menor for a perda, entre parênteses, né? Quanto menos ela respirar de noite, mais vai sobrar, e acaba entrando outras coisas, né? Toda a parte de interação, doença, praga também, com noites mais quentes, aumenta, querendo ou não, a gente acaba tendo uma questão mais amena, que pode auxiliar um pouco a isso, mas, que nem foi comentado, as áreas estão aumentando no Brasil inteiro, né? A questão de produção de semente, e novas tecnologias estão sendo cada vez mais importantes. E até ligado com a parte não só da escolha da área, que nem tu comentou, professor, mas a gente vê que os cultivares também estão cada vez mais difíceis de produzir semente e manter uma qualidade que não é simplesmente só a área, né? A gente tem toda a parte de chuvas também que a gente tem que cuidar para conseguir entregar essa semente de qualidade. Exato.
Bom, Cassiano, bem lembrado das regiões de baixa altitude, Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia. São duas regiões estratégicas para a agricultura brasileira, porque nos permite fazer um avanço de geração na entre-safra, e são regiões que estão aí a altitudes na casa dos 30 metros, né? Então as noites são quentes. Só que existe um diferencial. Quando a gente fala em soja, principalmente, é diferente do milho, né, que tem um tecido de reserva que não tem aparato enzimático próprio, então é uma semente que resiste mais ao armazenamento, e não é incomum você conseguir plantar sementes de milho que foram produzidas há 2, 3, 4 anos, desde que elas deem nos testes exigidos o padrão de qualidade necessário. Mas quando a gente fala de soja, é uma semente que tem uma capacidade de armazenamento prejudicada por ter um tecido de reserva vivo, que são os cotilédones. E ela também é rica em óleo, e ocorre um processo de oxidação nesses óleos e também degradação de proteínas a altas temperaturas. Bom, mas o que viabiliza a produção de sementes nessas regiões, e por que o produtor não precisa ter medo de comprar uma semente oriunda dessa área? A semente de soja, ela tem uma vida de prateleira, que a gente diz que nas regiões tropicais ela chega aí entre 8 e 10 meses de armazenamento em condições controladas. Nós fizemos um trabalho que vai ser publicado agora, apresentado a primeira vez no Congresso Brasileiro de Sementes. Inclusive, eu vou levar esse trabalho, a aluna que ia não vai poder ir, eu vou fazer a apresentação, e provavelmente vai ser publicado no Journal of Seed Science. É um trabalho em que nós medimos, mensuramos o efeito da data de emergência, não germinação, das plântulas de soja, relacionando com os fatores agronômicos: comprimento, altura, número de sementes, espessura de haste e produtividade. Então, olha só que interessante a relação desse trabalho com o que nós estamos falando de produzir sementes a baixas altitudes, dentre os outros fatores. Nós observamos que quanto mais próximo a emergência ocorre da data de semeadura, ou seja, o dia que a máquina colocou a semente no chão, quanto menor for o intervalo entre a semeadura e a emergência, maiores são os potenciais de produtividade. Então, nesse trabalho, o gráfico ele ficou distribuído da seguinte forma. Então, nós temos no eixo X dias de 5 a 11 dias após a semeadura, e no eixo Y a produtividade. As sementes que conseguiram germinar e emergir até o 5º dia tiveram potencial de produtividade entre 90 e 100 sacos por hectare. Para cada dia que essa semente demorava a mais para emergir, havia uma queda em torno de 10 a 15 sacos por hectare, sendo que lá no 8º dia, que seria a segunda contagem do teste de germinação em soja, a produtividade já estava na casa dos 50 a 45 sacos, e ela vai diminuindo. E aí, olha que legal, nós acabamos de gravar um outro episódio no Mundo Agro Podcast, e você comentou, olha, um rapaz, acho que é o Felipe, que eu comentei aqui, ele falou que se plantar qualquer população dos materiais existentes hoje, não vai produzir menos do que 30 a 40 sacos. E a partir do 8º dia de emergência das plântulas, a produtividade se estabilizou em 42 sacos por hectare, né? Então ele tem razão, ele está certo. Qual que é o nosso objetivo? Sempre fazer a emergência ocorrer mais rápido. Por que eu quero fazer essa relação? Emergência mais rápido está ligado ao vigor. E o vigor da semente, diferente da germinação, ele vai sendo perdido ao longo do armazenamento. E o que acontece com as sementes produzidas a baixa altitude, com uma irrigação subsuperficial, que é o que acontece no Formoso do Araguaia e também na Lagoa da Confusão? O que acontece é que nós estamos produzindo essas sementes, aí você me corrige se eu estiver errado, mas a colheita dela ocorre agora, em agosto, né? Isso, final de agosto está colhendo.
deve ter plantado em maio, junho, né? E colhe agora final de agosto e vai ser semeada quando, Cassiano? Setembro, Seme- É, outubro, né? outubro, ou metade de outubro, Então, dá para dizer que é quando chega, né? Por nós plantava quando, até antes. che quando chega, né? Então, a gente tem aí o vazio sanitário no Mato Grosso, se a semente for vir de lá. Então, nós estamos falando de 2 meses de armazenamento. Então, mesmo que seja uma semente que tenha uma qualidade um pouco menor do que aquelas de alta altitude, mas como ela tem um intervalo de armazenamento muito curto, o vigor ainda está preservado, tá? Então, o intervalo de armazenamento vai comprometer o vigor e esse vigor lá no campo vai ser o responsável, um dos principais responsáveis pelo estabelecimento de plântulas e produtividade. Então, olha que bacana a gente conseguir discutir e entender quais são os fatores que estão ligados à qualidade da semente que está sendo produzida, porque é uma lavoura que gera uma semente, Sim. né? E também dessa semente produzida, qual é a qualidade da lavoura que vai produzir o grão. E aí entram vários fatores de ecofisiologia envolvidos nesses processos que têm que ser entendidos para que as empresas que multiplicam e produzem as sementes possam ter os melhores produtos armazenados para entregar para o produtor e isso ocorrer, isso apresentar uma boa performance a campo lá, mesmo sob condições não adequadas, tá? Eu acho interessante essa parte que tu traz da importância do vigor e até esse trabalho que vocês vão apresentar aí, uh, que realmente é uma coisa que está sendo observada há muito tempo. Eu acho que é o que traz o diferencial dessa questão da escolha da área, né? Porque Exato. querendo ou não, é a reserva que ela vai conseguir deixar e como ela vai conseguir manter essas qualidades até chegar no campo. Porque quando a gente vai observar, até o pessoal comenta, né? O melhor ponto da semente que ela tem maior germinação e vigor é quando ele ainda não foi colhido, né? Ele está pronto para Exato, ser colhido e ainda na planta. Dali em exato, diante ele só perde. Então, exato. quais tecnologias e tudo mais a gente vai utilizar para, nesse primeiro ponto, fazer essa produção da semente mantendo o maior nível possível de germinação e vigor que ela tem? Então, entre toda a parte de manejos feitos ainda na lavoura, os cuidados feitos ainda na colheita, né, que tem toda a parte de maquinários, etc., que é importante, a parte que, quando entra na UBS para fazer a questão de uma classificação mais correta, passo peneira, tudo mais, fazer essa classificação inicial, depois entra no armazenamento, para daí ir para a parte que o professor é referência nacional, né? Que é essa parte de distribuição e manter a qualidade, porque realmente é uma dificuldade muito grande tu conseguir fazer isso. A gente está falando da parte de produção, uma questão específica que né, o professor falou muito bem, é meio fácil explicar onde é que tu consegue manter as características por mais tempo e ter menor degradação do grão ainda na lavoura na hora de colher, onde é que tu vai ter maior resultado. Agora, manter tudo isso posteriormente, né? Eu acho que é uma questão interessante também da gente entrar, professor Tess, poder nos falar um pouquinho dessa importância de manter essa qualidade, como tu mantém essa qualidade e por que a área onde é que ela foi feita, essa semente, pode interferir e o que ela dificulta também no processo, né? Ô, Cassiano, isso é legal e eu tenho comentado bastante isso com os alunos da disciplina de sementes, porque o potencial de produção e produtividade das lavouras, ele vem através de uma característica genética, mas ele depende muito da interação com o ambiente, né? E aí vem a terminologia ecofisiologia, que é o que o ecossistema faz no processo genético se expressando, né? E aí é isso a gente chama de fenologia, né? Perdão, é isso a gente chama de fenótipo, né? É o horário já, Cassiano. Então, o fenótipo é a expressão da genética com a interação do ambiente. E a planta, ela precisa ter um bom desenvolvimento de sistema radicular, ela precisa ter um tempo para formar as suas estruturas de base. A gente gosta bastante de comparar com o Império Romano, né? O Império Romano ruiu porque era uma estátua de bronze com pés de barro, cresceu muito sem estrutura. Uhum. E aí vale fazer um parênteses. Um dos fatores que permitiu a entrada da cultura da soja na região centro-oeste, oeste baiano,
essa região aí, Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia, foi uma tecnologia, uma característica chamada período juvenil longo, que nós chamamos de juvenilidade. Então, os materiais de soja, em função de ser uma planta de dias curtos, ou seja, ela acumula o hormônio que estimula o florescimento à noite, ela precisa de um número mínimo lá de 8,5 a 9 horas de escuro para estimular o florescimento. Então, quando os materiais começaram a chegar aqui, como nós estamos muito próximo ao Equador, com 3, 4 parzinhos de folha, a soja já estava florescendo, então ela já mudava de estágio de desenvolvimento, então ela não tinha base para produzir muito, e a produtividade era baixa, então os melhoristas implementaram o período juvenil. Recentemente, eu tive a honra de receber o João Gilioli, o seu João Gilioli, que é um dos melhoristas aí, que junto com Romeu Kiel, Francisco Terasawa, e me perdoe aqui se eu esqueci de alguém, trouxeram e melhoraram os materiais de soja para o Brasil. O João veio passar uma semana comigo aqui no Mato Grosso, eu estudei com o Bruno, filho dele, e eu não ia perder a oportunidade, só não consegui gravar com ele, mas não ia perder a oportunidade de explorar todo o conhecimento que um melhorista com o know-how que o João tem. E comecei a conversar com ele sobre o período juvenil, e olha como é importante a gente buscar a informação. E ele falou: Rogério, hoje, em função da precocidade, nós não precisamos mais do período juvenil pela adaptabilidade dos materiais. Mas o que eu estou dizendo para chegar nesse assunto, né? Então, a soja hoje não precisa mais dessa característica de juvenilidade para ser produzida nos paralelos menores aqui mais próximo ao Equador. Como o ciclo dos materiais vem diminuindo bastante, é difícil a planta formar uma estrutura de base para ter alta produtividade. Aí o que a gente precisa fazer, Cassiano? Se a planta, por si só, não tem um alto potencial de fazer um grande número de vagens, um grande número de sementes por vagem, com um peso de grãos grande, nós vamos ter que aumentar o número de unidades produtivas por hectare, né? Uhum. Concorda comigo? Então, a gente acabou forçando esses materiais de ciclo mais curto a produzirem com populações mais altas. Então, se a gente pegar um material, por exemplo, uma Desafio, não era incomum aqui em Sinop o plantio de 50 centímetros ou 45 centímetros de espaçamento com 20 a 22 sementes por metro. Né? E às vezes o produtor falava: eu vou pôr uma a mais para não ter problema, e você ia medir a área, tinha 460 mil plantas por hectare. Aí dava uma varetinha assim, com 3, 4 cachopinhas de semente, mas produzia os seus 60, 70 sacos, né? Porque é um material que tinha um potencial grande. Então, hoje, há uma tendência de redução dessa população e que as plantas tenham um melhor potencial de desenvolvimento. Mas por que eu estou falando isso? Quando a gente fala da ecofisiologia, na produção de sementes, a gente precisa lembrar que a planta não sabe que está fazendo sacos por hectare. Ou sabe? Ela não sabe. Não. Qual que é o princípio de todo ser vivo? Por que a planta faz semente? Porque ela quer perpetuar a espécie. Tá? Deixar herdeiros, né? Deixar herdeiros, exatamente. Ela precisa perpetuar a espécie. Então, quando a gente vai fazendo esses ajustes de população, para a produção de grãos, a gente tem que lembrar que a mesma coisa vai ter que ocorrer para a produção de sementes. E aí, outra coisa que eu aprendi também com o João, eu falei, às vezes a produtividade não está ligada com a característica que a gente quer por causa dos genes, né? Ele falou: não é bem assim. Mas quando você foca muito na produtividade, às vezes a prolificidade da planta acaba sendo prejudicada. Então, um material que pode ser bom para produzir grãos pode também não ser bom para produzir sementes. Que é o que está acontecendo, né? E aí você, né, dentro da sua área de atuação hoje na empresa, você deve estar vivendo isso na pele. E quando eu pego um material
que não é bom para produzir sementes e jogo ele numa característica ou numa condição de altitudes mais baixas, altas temperaturas noturnas e diurnas, restrição hídrica, às vezes uma pressão forte de patógenos, aí a gente começa a ter alguns problemas, né? Então, mas ao mesmo tempo, Cassiano, a gente não pode esperar a melhor condição para poder plantar, né? Que nem Exato. você fala assim, eu quero fazer uma viagem dos sonhos. Eu só vou fazer essa viagem quando eu tiver o dia de férias na região, na época certa, tiver todo o dinheiro que eu preciso, casado com a minha mulher, você nunca vai fazer, né? Então, os materiais mais difíceis de produzir são desafios para as empresas, né? Mas tem que se produzir. Então, esse conjunto de fatores aí que a gente pode explorar agora no detalhe são os fatores que norteiam a produção de grãos e de sementes. E aí vale lembrar, um ano que se produz bem grãos, ele pode ser um bom ano de produção de semente. Agora, um ano que se produz mal grão, em função de alguma característica ambiental, vai ser um ano de produção de sementes mais desafiador. E como que as empresas fazem para oferecer isso com qualidade, mesmo tendo problemas? Aumentando o número de áreas de produção daquele material para ter uma boa capacidade de descarte e só trazer para dentro da empresa aquilo que é bom, né? É o que a gente acaba observando, e acho que entra essa parte da escolha da área também, né? Mas em áreas mais altas, que a gente comentou, acima de 500 metros, o maior diferencial que a gente pode dizer é que tu tem uma menor necessidade de áreas de descarte, né? Enquanto tu vai trabalhar em áreas mais baixas, por exemplo, não que não irá produzir grão, não irá produzir grão, não, desculpa, não irá produzir semente, mas a quantidade possível de aproveitamentos de campo, né? Então, a área de descarte vai ser muitas vezes o triplo maior, em alguns casos até mais, né? Do que em áreas mais altas. E entra essa parte que tu disse, o grão ele vai precisar levar suas características primeiramente para o UBS, conseguir ser aproveitado no UBS, ser classificado, e dali ele sair como semente, digamos assim. E essa semente que sair, ser guardada e dentro do armazenamento, 8 a 10 meses, que a gente comentou muito bem, ali ela vai ter que manter essas características. E hoje os cultivares, até alguns que a gente vê, eles não conseguem manter essas características por tanto tempo, né? Que daí gera mais um descarte, né? Que não é nem campo, daí já é semente internalizada. Mas a gente vê que tem essa questão e a diferença do local onde é que foi colocado, que muitas vezes parece ser uma boa semente, mas depois se mostra que não, né? Então, essa parte da diferenciação, não, da questão de como o cultivar consegue passar essas características para dentro da semente é uma coisa que é mais algo que faz deixa mais complexo o processo, né? Como também a questão do clima, né? Porque às vezes toda essa parte que tu comenta, por exemplo, a temperatura do ar varia menos e essa variação ela é abaixo de um limitante, não, uma temperatura máxima menor, né? Do que as áreas altas do que as áreas baixas. Mas tu vai pegar anos que nem pegar como exemplo ano passado, a gente teve problema em todos os locais, porque em todos os locais deu uma temperatura alta, independente de altitude, né? Exato. Puxa, tem tanta coisa interessante para falar sobre isso, Cassiano. Bom, vou começar de trás para frente aí, pelo que você falou em relação à temperatura do ambiente. As plantas, elas têm essa temperatura ótima dentro das temperaturas cardeais que a gente fala. Quando você pega um final de inferno no Mato Grosso, quente e seco, isso ocorreu também na Bahia, Goiás, por mais que você tenha um sistema de irrigação disponível, quem controla a variação, né, o delta de temperatura no ambiente como um todo, é a umidade. Se a gente for falar do calor específico, que é a quantidade de energia necessária para se aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de uma determinada substância, o calor específico da água ele é 1.
é um dos mais altos. Isso significa que a água, ela demora muito para ganhar energia e depois ela demora também para liberar essa energia. Qual que é a vantagem da umidade no ambiente de produção agrícola? Que mesmo que o sol seja muito forte durante o dia, ou o frio muito forte durante a noite, a presença de umidade no solo e no ambiente vai fazer que as mudanças de temperatura sejam menos bruscas. E isso favorece o metabolismo da planta, né? Se a gente pegar lá o somatório de graus dias, temperatura máxima e mínima, somadas dividido por 2 menos a temperatura basal, isso vai te dizer o quanto que essa planta vai se desenvolver por dia. Então, quando a gente tem água no ambiente, essa variação de temperatura máxima e mínima é menor. Agora, quando a gente coloca um campo de produção de sementes ou um campo de produção de grãos num ambiente que a temperatura está muito alta durante o dia e às vezes se mantém alta durante a noite e não tem água, a planta vai sofrer muito ou a semente vai sofrer muito com isso. Então, dizer, olha, eu tenho irrigação, por isso eu vou conseguir produzir melhor. Não, nós conhecemos áreas de produção de sementes que se começa a plantar no início do final do vazio sanitário e existem problemas sérios, porque mesmo com a água da irrigação, a temperatura do ambiente está muito alta, porque a bacia como um todo não está com umidade relativa já estabilizada ou equilibrando essas variações de temperatura. Então, quando a gente fala da produção de sementes, essas variações são muito mais drásticas e isso pode comprometer no início da formação da planta o vigor que vai ser expressado lá em termos de formação da semente e drenagem de fotoassimilados, tá? Então, esse ponto da temperatura, umidade relativa do ambiente, ele é crucial na formação e na qualidade das sementes. Aí o que você falou, vamos aumentar a área. Essa é a estratégia adotada por grandes grupos hoje que estão investindo na produção de sementes em regiões de altitudes abaixo dos 550 metros. Então, eles acabam produzindo uma quantidade muito maior do que se precisa para que no processo de escolha o descarte ocorra e aí a gente só coloque para dentro aquilo que realmente é semente. Outro fator interessante, Cassiano, é que o metabolismo da planta ele pode ser acelerado com essas temperaturas mais elevadas, né? E você falou, poxa, os materiais de hoje eles estão se tornando cada vez mais difíceis de produzir. Tem uma questão da produtividade como foco, e aí a gente acabou esquecendo de outras características. A gente já pode citar aqui os problemas de tegumento nas sementes. Mas o legal é que, assim, o Brasil é um país de dimensões continentais. Recentemente eu passei a frequentar e ir para Rondônia e a mesma desafio que aqui é produzida plantando 22 sementes por metro, lá eles usam 10 a 12 plantas. Recentemente eu recebi um material, um pesquisador lá de Cerejeiras, acho que é Cerejeiras, o Hugo, e eles plantam alguns materiais com 5,73 sementes por metro, num espaçamento de 50 centímetros, produzindo 78 sacos por hectare. A soja está chegando perto do milho, para você ter ideia, né? Não é chegando perto de ser plantado próximo, não, mas em termos de população. E aí eu me perguntei, poxa, como que o mesmo material, com uma população praticamente na metade, consegue fazer isso? Porque é uma região onde a umidade é mais alta, a temperatura é mais alta de dia e de noite. O problema lá, eu brinco, que é quem vende semente, né? Porque lá não, você vai com a mesma quantidade de semente, você vai plantar um bag lá, planta 25 hectares de um material. Mas para você ver como essa interação entre genética e ambiente, ela realmente é expressada na forma de fenótipo. E o potencial genético ele só vai ser expressado se o ambiente fornecer as condições mínimas. Vamos falar de, por exemplo, óleo na soja, 19% de óleo. Isso é o que a genética diz que pode ter. Mas se eu não tiver os nutrientes e a condição ambiental adequada,
a genética não vai se expressar num todo fazendo isso. E aí, para a semente, a gente tem que lembrar de estruturas essenciais, uma boa formação de tecidos meristemáticos, que é o embrião, uma boa formação de tecido de reserva, que é o que vai garantir o arranque dessa semente, e algo que é negligenciado, que é a estrutura de proteção e delimitação da semente, que é a casca. Tegumento na soja, pericarpo no milho, é a estrutura que delimita, que é algo que a gente tem estudado bastante aqui no laboratório de sementes, que é a interface ambiente e semente. Ela começa pela casca. E a casca, às vezes, ela é deixada de lado. É o que vai receber o tratamento, é o que vai receber a umidade, é o que vai receber a pressão no empilhamento dos bags, é o que vai receber o contato com as estruturas da semeadora. Então, uma casca bem formada e bem feita vai me ajudar na resiliência da semente. Só que com os ganhos de produtividade e seleção dos materiais, diminuiu a porcentagem de lignina, e aí eu recomendo que você traga para esse projeto uma conversa com o Dr. Francisco Krzyzanowski, que fala muito sobre isso, o quanto que os materiais perderam de lignina hoje, e também a espessura das cascas. E um terceiro ponto, que são alguns defeitos que podem não prejudicar, mas tornam a semente mais delicada, que é a não formação de parte da casca na semente, que hoje é chamado de rasgo, mas não é um rasgo. O rasgo acontece se o tecido estivesse lá e fosse esgarçado. E hoje a gente sabe que não há tecido naquele lugar. Não há as 3 camadas completas, né? Então, esses fatores têm que ser levados em consideração, Cassiano. Que é o que a gente está vendo muito esse ano, né? O rasgo e enrugamento de semente aí que acontece do campo, praticamente, né? Não é o que acontece operacional. Esse ano, é interessante a gente dizer que nós passamos nas regiões, mesmo de elevada altitude, onde se produz semente, por um período de seca e altas temperaturas. Então, o enrugamento ele vem de um dano por temperatura muito alta. O rasgo é característico, então, nas consultorias esse ano aqui, eu cheguei a conversar com algumas produtoras de sementes, né, algumas empresas que tinham mais de 70% de unidades de produção de sementes com rasgo, né? Aí é lógico, existe uma série de testes que nós na consultoria implementamos na empresa que garantem que mesmo a semente com rasgo possa ser trabalhada, e eu sou um defensor que a semente com rasgo tem que ir para o TSI, né, desde que passe no nosso programa de controle de qualidade. E além do rasgo, Cassiano, do enrugamento, nós temos também as sementes esverdeadas, esse ano foi um pouco menor, mas apareceu muita semente com abertura de cotilédones, que forma uma boquinha assim na semente. Aí sim é ocasionado por uma semente que ainda tem uma umidade, um teor de água mais elevado, e a variação relativa durante as 24 horas do dia é tão grande que aí o cotilédone acaba abrindo em função da secagem muito rápida do tegumento ou da casca. E aí essa abertura, se ela não for tirada no beneficiamento das sementes, pode se tornar um problema no tratamento e no plantio, gerando casquinha e gerando bandinha, e isso vai gerar falhas de plantabilidade lá no campo. Não, perfeito. Acho que a gente conseguiu elucidar bem o assunto. Já vou anotar aqui o nome do professor aí para chamar e para conversar sobre essa questão, que eu achei bem interessante, e são coisas que a maior parte do pessoal que não trabalha dentro da semente, vamos dizer assim, muitas vezes desconhece, acaba não observando e não entendendo muitas vezes, e alguns produtores até fazendo o erro, posso dizer assim, de produzir a semente achando que é a mesma coisa que produzir grão, né? E tudo que a gente conversou hoje não mostrou que realmente não é. Então, acho que é bastante interessante a gente trazer esse assunto, trazer mais sobre esse assunto, né? A gente, que nem eu comentei com o professor antes da gente começar o episódio, vai ser basicamente uma introdução, né? E essa introdução vai trazer outros episódios para a gente falar as questões específicas, porque realmente é algo muito complexo, muito grande, e para a gente fazer um posicionamento correto, a gente precisa ter uma assertividade na semente,
para fazer o posicionamento correto, a gente tem que saber o que a gente vai produzir, o que a gente precisa para produzir, quais as características que a gente precisa produzir, pegando tanto fenótipo, ambiente, genótipo, desculpa, ambiente e também os manejos que tu vai ter que utilizar, né? Quase um tripé, a gente pode dizer assim. Então, agradecer, professor, tu disponibilizar teu tempo, a gente conseguir conversar aí. Infelizmente, a gente não consegue conversar tanto quanto eu gostaria, né? Por questão de trabalho, tempo, mas a gente ainda vai fazer a carne lá em Sinop a hora que eu subir para lá e fazer aquela churrasqueira esquentada de novo. Com certeza. Vamos fazer um tomahawk aqui. Mas, no mais, agradecer novamente, professor, convidar todo mundo aí lá no Instagram do professor Rogério Coimbra e lá no Mundo Agro Podcast também. Seguir o professor que novamente, comento, é uma das maiores referências que a gente tem ligado à semente, a manter a qualidade da semente, que é algo que geralmente não é observado, e como vocês puderam ver aqui no episódio, é algo de extrema importância para a gente conseguir fazer essa garantia desse estudo, que nem o professor comentou, de garantir o vigor que ela consiga entregar no campo, que isso traz uma questão de maior produtividade, né? Então, tudo isso eu acho que é bastante interessante e deixar o professor dar os recados final dele aí, bem tranquilo. Cassiano, muito obrigado. Nós nem falamos tanto aqui sobre a questão de armazenamento, né, climatização, mas isso aí fica para um próximo bate-papo. Parabéns pela iniciativa de trazer pontos importantíssimos para o conhecimento técnico, para o conhecimento do agricultor e também para o conhecimento de quem está aí na formação, se formando em ciências agrárias para entrar no mercado já consolidado. Lembrando que parar um tempo para afiar o machado é essencial para que a gente tenha uma boa performance no nosso trabalho. Então, parabéns por esse projeto. Eu vou compartilhar com você o contato do Chico, do Dr. França, para que você os traga aqui para conversar, que são as referências que nos ensinaram isso que a gente hoje transmite com tanto carinho. E venha para Sinop para a gente fazer uma das melhores carnes do Brasil que está aqui, né? Um hobbyzinho nosso é assar uma carne bem feita e, quem sabe, tomar um trago também. Agora você não toma mais, mas a gente arranja um vinho, uma cerveja sem álcool para você, tá bom? Tomar um diminuído. É isso aí, Cassiano. Tem muito assunto, espero ter contemplado um pouquinho do que você precisava e fico sempre à disposição. Quem quiser entrar em contato aí pelo meu Instagram, no direct, ou clicando no link da bio, lá no Linktree, tem o meu telefone. Precisando de qualquer coisa, podem entrar em contato, estando a nosso alcance aí, a gente consegue atender com o maior prazer. Muito obrigado, Cassiano. Não, com certeza. E como sempre aprendendo muito com as nossas conversas aí, conseguindo melhorar ainda mais a questão do conhecimento, tanto sobre semente quanto como soja como um todo, além de outros assuntos, né? Então, muito obrigado novamente, professor. Convidar todo mundo a compartilhar também esse episódio aí com um amigo que quer saber mais, está tentando se desenvolver como profissional, um produtor que está querendo entender um pouco melhor essas questões que a gente conversou aqui. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal. Valeu, até mais.